Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão dessa terça-feira, dia 12 de dezembro, começando aí mais um fechamento de mercado com todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Deva Invest, vou acompanhá-los aí no fechamento de mercado, vamos falar sobre o Bovespa, que no dia de hoje fechou em queda de 0,4%, ainda acima do suporte da região da média, ainda dentro do sinal de fundo, porém um pouco enfraquecido. Vamos falar aí no detalhe sobre ele, mini índice, mini dólar, as recomendações swing trade, Petro, Vale e os ativos foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, tá? Tirei só alguns aí. Vou dar a vinheta, enquanto isso você deixa seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Bora lá. Bora lá então, pessoal. Para quem pulou a vinheta aí, não esquece do joinha, por gentileza, para ajudar a gente aqui no canal. Começando aí, então pelo Ibovespa, no dia de hoje tivemos aqui uma queda de 0,4%, enfraquecendo a sinalização de fundo que foi apresentada aí na sexta-feira. Lembrando, a gente teve o fundo, tivemos um candle de correção, a expectativa era de continuidade do movimento, mas não aconteceu. Estamos ainda em cima do suporte da média, que seria aí a região de 126.100 pontos, e enquanto não perder aqui o fundo, enquanto não perder aí a mínima, nos 125.565 pontos, ainda estaremos dentro desse sinal positivo, com a expectativa ainda de continuidade do movimento de alta. Lembrando que tem resistência no maior topo aí do gráfico diário, nos 128.184 pontos. Então, enquanto não perder este fundo, a expectativa ainda é mais altista, tá? Ah, Kaique, mas caiu hoje, se cair amanhã de novo. Enquanto não perder o fundo, não confirmar um fechamento aqui para baixo, a minha expectativa, tecnicamente falando, ainda é mais altista, de poder ter a continuidade deste movimento de alta nas próximas sessões. Lembrando aí que se ativar o pivôzinho de alta, nós teríamos aí como alvo a região de 130.858 pontos. Falando agora do dólar, na sessão de hoje aí o dólar apresentando alta, deixa eu só ligar o ar aqui, pessoal, apresentando aí alta de 0,5%, vindo aqui testar a região da média móvel de 200 períodos, vindo testar aí essa região de fechamento anterior, é um nível importante de preço aí, onde pode dar uma segurada assim, depois disso vai ter resistência um pouquinho mais ali em cima, na região dos R$5, tá? Aqui o maior fechamento, 5.005, basicamente realmente aí a região dos R$5. Gráfico de 60 minutos, um belo de um movimento de alta sendo apresentado, apesar do gap de baixa na abertura. Isso olhando só para o gráfico de 60 minutos, né? Se a gente pegar as sombras aqui, teve bastante volatilidade aí no intraday. E agora corrigindo mais fraco aqui. Então vai ficando uma expectativa de amanhã poder dar sequência nesse movimento de alta. Então sinalização de alta acima dos 4.960, o foco seria um pouquinho mais na compra, tentando pegar a continuidade deste movimento. Só olharia aí para a venda inicialmente se voltasse para baixo dessa média e girasse um novo sinal negativo. Lembrando, amanhã, a partir das 8h45 da manhã, nós estamos ao vivo aqui no canal, atualizando aí sobre possíveis entradas, tanto no índice quanto no dólar, tá? E por falar aí no índice, queda aí no dia de hoje de 0,5%, aqui também não perdeu ainda o fundo que foi apresentado, apesar de estar enfraquecendo aí um pouquinho agora. Gráfico de 60 minutos, chegou abrindo um gapzinho de alta, não conseguiu retornar para cima da região de resistência dos 127.500 pontos, deu sequência no movimento de baixa, inclusive, tentou se recuperar mais uma vez, devolveu, repiquezinho aqui agora buscando a região da média de 13 períodos, já alinhada aí para baixo com relação ao do 62. Então, sinalização de topo aqui, meu foco seria na venda, stopzinho acima aí dos 126.500, tentando pegar a continuidade do movimento. Tem suporte no 126.090, depois ali mais abaixo a região dos 125.735. Só olharia para compra aí acima dos 126.600 ali mais ou menos, para retomar um viés mais positivo, isso pelo gráfico de 5, 10 ou 15 minutos aí, tá bom? Lembrando, 8h45 da manhã, estamos ao vivo aqui. Day, na sessão de hoje, queda de 0,8%, dando sequência então aí no movimento de baixa, ainda não perdeu a mínima do fundo, que foi apresentado ali atrás, nos 9.865, mas depois dessa barra aí de hoje, a expectativa é boa de poder perder aí essa região e vir aí finalmente testar os 9.770,
que seria ali a confirmação de um pivô de baixa lá do gráfico semanal. Então, seguimos aqui ainda em direção a essa região, apesar aí da tentativa de recuperação que foi apresentada, não consigo nem testar a região da média aqui nos últimos pregões, né? Testou ali, mas na sequência não conseguiu mais nada aí, tá? Então, segue ainda no viés mais negativo, em busca ali do suporte nos 770. Falando da Petro, na sessão de hoje aí a Petro apresentando queda de 0,8%, hoje aí tá certo meu gráfico, ainda entre as médias, não conseguiu retornar aí para cima da média, então, que eu tinha mencionado aí para vocês, esse sinalzinho de alta aqui dentro da média de longo prazo, mais a de curto prazo, poderia aí gerar certa volatilidade. Para quem quiser manter o stop ainda lá embaixo do fundo, nos 33,03, é uma possibilidade. Para quem já quiser subir o stop aí para baixo da mínima do candle de alta, nos 33,47, também seria uma possibilidade. Pode ainda continuar mais travado por aqui, e mesmo que venha apresentar novo sinal de alta aqui, meu foco não seria na ponta compradora ainda, tá? Somente acima da média. E para quem vendeu aí hoje, stopzinho nos 34,69. Se perder a média aí, vai ter suporte inicialmente nos 32,97 e depois aqui, basicamente, o fechamento desse gap nos 32,33, que seria aqui o fechamento do gap de corpo. Falando da Vale, na sessão de hoje apresentando aí alta de 0,18, chegou a abrir um gapzinho de alta, quase voltou para cima da máxima do candle de baixa aí que eu venho mencionando para vocês, nos R$ 73,92. Não aconteceu esse rompimento, então continua aí com a minha avaliação, que eu só olharia aí para compra se voltasse para cima desse nível de preço. Mas a maneira como está sendo apresentada aqui, somente o rompimento para mim não faria sentido. Tá? Então eu ainda aguardaria algo mais. Então, poxa, rompeu aqui. Se tiver uma nova correção e um novo sinal de alta ou algo que me interesse tecnicamente falando, eu posso até olhar para a compra. Mas só esse rompimento aqui amanhã ainda não me chama atenção para entrar na ponta compradora. Ah, Kaique, mas você não falou que só romper aí essa máxima já é o suficiente? Já é o suficiente para anular aquele viés negativo de continuidade do movimento de baixa. Mas não significa que eu já vou abrir logo de cara uma compra aqui. Tá? Eu preciso aí ter uma boa relação risco-retorno dentro de uma avaliação técnica que para mim faça sentido. Então, eu ainda aguardaria um pouquinho mais, mas sim, seria representativa essa aspiração de máxima. Inclusive, lembrando, se tiver alguém vendido, o stop acima dessa região seria bem-vindo, no 7393. Conseguindo sustentar bem aí na região da média. Está costurando ela aqui, mas está conseguindo sustentar aí por enquanto, tá? E o semanal segue corrigindo mais fraco aqui, tá? Aumentando bastante aí a possibilidade de uma sinalização positiva aí nas próximas semanas. Agora, comentando aqui as recomendações de swing trade, começando por Porto Seguro, que hoje fechou em alta de 0,43, teve aqui a superação da máxima do candle anterior, acionando uma sinalização de fundo, não conseguiu confirmar um fechamento acima, contudo, abrimos uma posição de compra aí no ativo nessa superação de máxima. Estamos comprados aí tentando pegar a continuidade do movimento de alta a favor da tendência de alta que vem sendo apresentada. Continuamos comprados aqui em Cosan, que no dia de hoje caiu 0,81%, mais uma vez aí não conseguindo dar sequência no movimento de alta que foi iniciado, tá? Também continuamos posicionados em Bradesco, que hoje caiu 0,49%, segue aqui um pouquinho mais travado. Continuamos posicionados em Exetec, que hoje subiu 1,93%, uma superação de máxima que amanhã retoma um viés mais positivo. E continuamos posicionados aí também em Localiza, deixa eu só ver, porque deixou uma baita sombra aí. E, só vou ver se não acionou. 5983. Rapidinho. Localiza. 59. Não acionou, tá bom? O nosso stop ainda está um pouquinho mais abaixo ali. Então não acionou a nossa saída. Continuamos comprados. E se amanhã tiver essa sinalização de alta, para quem está de fora, seria uma possibilidade de entrada, inclusive, tá? Então dá para ficar de olho. Agora, atendendo aqui aos pedidos de análise, começando aí por Banco do Brasil, se você chegou neste momento do vídeo e ainda não deixou seu joinha, por gentileza, aí, ajuda a gente aqui no canal. Inclusive, para quem não é inscrito aí no canal, na parte de membros, hoje eu disponibilizei, vou colocar aqui para vocês na tela, eu disponibilizei aqui os vídeos mais antigos aí, que a gente começou a produzir dentro do canal na parte dos membros, tá? Então, as análises especiais de CSMG, CSNA, IDUC, e o vídeo de oportunidades aí da semana, tá? Eu disponibilizei, eu abri alguns aí, tá? Lá de outubro, início de novembro, eles estão todos aqui
todos não, né? Os últimos, por exemplo, ainda estão fechados só para os membros. Mas eu disponibilizei alguns para vocês aí que não são membros, poderem assistir e entender como é que funciona lá dentro, se é um conteúdo que vale a pena aí ser pago ou não, e aí vai da avaliação de cada um de vocês, é claro. Sou suspeito para falar se vale a pena ou não, tá bom? O restante continua aí só para os membros, principalmente aí os últimos vídeos, né? Porto Seguro, Smart Fit, amanhã vai ter uma nova análise especial, vai continuar fechado só para membros, mas para quem quiser entender como é que funciona e se fez sentido, se gerou resultado, tudo que a gente produziu, tá aqui alguns vídeos aí em aberto para vocês, tá bom? Então aproveitem aí a oportunidade. Tem de CSNA, tem de YouTube, tá? Então fiquem à vontade aí para dar uma olhadinha aqui. E se fizer sentido, é só vir aqui em Seja Membro, vai estar por aqui, se não me engano, tá? Vamos ver que aqui já aparece direto ver benefícios, mas vai estar em algum lugar aqui no canal, Seja Membro, e aí você tem a opção aí de poder participar, tá bom? Não tem taxa nenhuma aí para cancelar, se você por acaso não gostar depois de um mês, fica à vontade para cancelar. Falando aí de Banco do Brasil, na sessão de hoje queda de 3%, voltando aqui para baixo da região da média móvel de 3 períodos, é o primeiro fechamento abaixo da média desde 9/11, desde o mês passado, quase um pouco mais de um mês aí acima da média, agora fechando aí novamente abaixo, um belo candle de baixa, inclusive. Se perder mínima aqui, reforça a expectativa de continuidade do movimento de baixa. E aí vai ter suporte aonde? Falando de média, nos R$ 49,70, que seria a média do semanal, e antes tem um topinho aqui nos R$ 50,71. Então, se resolver aqui vier na média do semanal, seria natural aí e ainda focaria mais na compra, falando de médio prazo. Hoje, inclusive, perdeu a mínima da semana passada. Então, para quem estava posicionado aí de médio prazo, foi acionada aqui a saída, tá? Então, fiquem atentos, tá? Não olharia para compra ainda, aguardaria um pouco, ou uma comprinha mais abaixo, ou se conseguisse recuperar, uma comprinha acima da média móvel aí nos próximos pregões. Casas Bahia, não sei quem pediu, mas assim, custando 51 centavos, praticamente aí uma liquidez baixando muito, tá? Era um ativo que tinha antes muita liquidez, e aí foi diminuindo cada vez mais, tá? Tá em 33 milhões aí agora. Enfim, não é um papel que me chama atenção, tá? Olharia para a Magazine, que está bem melhor configurada, tecnicamente falando. É um ativo que continua aqui mais lateral, não consegue aí se manter acima da média e dar sequência no movimento de alta, não consegue apresentar o seu repique até a média do semanal, que está ali nos R$ 71 centavos, perdão. Enfim, é um ativo aí bem fraco tecnicamente falando. Não me chama atenção para nada mesmo, tá? Sendo bem sincero, eu não sei quem pediu, mas não me chama atenção. Não seria um papel que, superou o máximo aqui, superou esse topo, vou entrar. Não, não entraria. Tá? Eu fico de fora. Inclusive, a gente nem acompanha esses ativos aí que custam menos de R$2, tá? Então, eu recomendaria que vocês também não ficassem muito focados nesses papéis ruins aí, operacionalmente falando, tá? Não tô falando de empresa, de fundamento, não tô falando de nada disso, tá? Nem é na minha especialidade isso, mas operacionalmente falando, não é um ativo tão legal aí de se operar. Equatorial, na sessão de hoje apresentando queda de 0,12, mas segue aqui basicamente lateral, tá? Apresentou uma barra de alta, não deu sequência, apresentou uma barra de baixa, não deu sequência, ou seja, é um papel aí que não consegue se mover. Só que quando eu olho para um médio e longo prazo aí, é um papel que deu uma estilingada, está corrigindo fraco e a expectativa ainda é mais altista. Dado esse cenário, para quem está posicionado, dá para deixar um stopzinho aí abaixo de tudo isso, abaixo dos 33,70. E para quem está interessado em compra, se voltar para cima dessa máxima aqui, dos 34,67, já começa a chamar atenção. Por quê? Porque aí a gente anula esse grande candle de baixo e a expectativa de poder tentar dar sequência no movimento de alta aumenta bastante, tá? Então, para quem está de fora, fique atento nessa expressão de máxima, e para quem está dentro já, stopzinho ali embaixo dessa lateralização. Multiplan, na sessão de hoje, queda de 0,18, segue ainda dentro do processo de correção. Hoje teve aqui uma leve superação de máxima, tá? Para quem já abriu essa comprinha aí, stop ali embaixo, nos 27,18. Para quem está interessado em compra, se superar novamente aí essas máximas, abre possibilidade de compra, com stop no mesmo lugar aí que eu acabei de mencionar, tentando pegar a continuidade do movimento. Semanal segue no movimento de alta, o mensal acabou de abrir o sinal de fundo, então tá bacana aí tentar surfar algo nesse ativo, pode sim acabar entregando algo aí mais relevante. Aure 3, na sessão de hoje, queda de 1,5%, é um papel que vem apresentando uma correção, foi um pouquinho mais forte aí do que poderia ter sido antes, né? Uma correção mais fraquinha que seria mais interessante para uma compra. Contudo,
Caso apresente aqui um fechamento acima da média amanhã, acima da máxima de hoje, perdão, a nova aspiração de máxima aqui me chamaria atenção para uma compra. E eu deixaria meu stopzinho aqui embaixo, nessa mínima, dos R$ 13,10, tá? Então precisa fechar acima da média, fechar acima dessa máxima e, na sequência, uma nova aspiração de máxima me chamaria atenção para compra aqui em Audi 3, tentando pegar a continuidade deste movimento de alta. Por hora, não vejo motivo de entrada. Dado aqui essa sequência de mínimas descendentes, também já não vejo motivos de estar posicionado na ponta compradora no curto prazo. Bom? Azul 4, na sessão de hoje queda de 1%, segue ainda dando continuidade aqui no movimento, que no sinal de fundo, perdão, que ainda não foi perdido aqui esse fundo, a mínima deste fundo, então segue ainda tentando se recuperar sim, né? Tentando não perder aqui, porque já são 3 candles aí para queda, que ainda não perderam aí a mínima desse fundo, mas é possível que a gente tenha um novo teste aí na média do semanal, nos 15,50 ali praticamente, e ainda me chamaria atenção aqui para compra esse teste seguido de um sinal de alta. Olha como está corrigindo fraco semanal, né? Então, se bater lá e gerar sinal de alta no diário, seria uma tentativa de antecipar um novo sinal de fundo por aqui. Tá? Então, para quem quiser um stopzinho menor, falando de médio prazo, daria para tentar abrir essa compra por aqui. E se caminhar realmente aí, falando de gráfico semanal, você vai ter uma baita de uma relação risco-retorno. Então, dá para ficar atento aí ainda, enquanto não perder os 15,50. Falando agora de IFCM3, na sessão de hoje apresentando uma alta de 1,74. É o papel que eu já comentei para vocês, tá, pessoal? Segue aqui travado, respeitando a região de resistência de 1,80. Enquanto não confirmar um fechamento acima, não vai conseguir dar sequência nesse movimento de alta. Então tem que ter aí um maior fechamento acima dessa região de resistência, aumentando aí a possibilidade de poder buscar lá os R$ 2,00 a R$ 2,10, tá? Para quem está comprado, stopzinho aqui embaixo de R$ 1,56. Use Minas, na sessão de hoje aí zerada praticamente, teve uma leve perda de mínima, mas conseguiu se recuperar, fechar no 0 a 0, ainda segue aqui, apesar da perda de mínima, dentro do movimento de alta, pode sim ainda buscar o alvo de 2 para 1, que seria a região dos R$ 8,74, dessa projeção aqui de risco de 4,76%. Então, para quem está posicionado aí, se não pulou fora nessa perda de mínima, um novo stop já abaixo dos 8,38, abaixo da mínima de hoje, seria bem-vindo, enquanto não busca ali aquele alvo nos 8,74, tá? Não vejo possibilidade de compra agora, o ideal seria aguardar uma nova correção e um novo sinalzinho de alta, preferencialmente acima da média. LAV 3, na sessão de hoje aí, alta de 1,25%, é um papel que depois de ter gerado aí sinal de fundo, conseguiu dar sequência no movimento, dá até para projetar aqui essa correção aí, a gente teria alvo aí nos R$ 8,37, que é próximo dessa região de topo. É possível aí que o papel continue dentro desse movimento, tentando buscar essa região. Inclusive, é um ativo que está aí na nossa carteira de small caps, tá? Estamos comprados aqui neste ativo, tá bom? Para quem está aí de fora, o interessante seria aguardar uma correção e um novo sinal de entrada aí para tentar buscar esses alvos que eu mencionei aí, tá bom? Falando agora de Soma 3, na sessão de hoje alta de 4%, devolvendo o candle de baixa da sessão de ontem, retomando aí a expectativa positiva para vir romper aí a região dos R$ 7,00, confirmar pivô de alta. Caso isso aconteça, né, acionaria ali o alvo nos R$ 8,34, que seria próximo ali da média de 200 períodos do gráfico diário. Então, para quem abriu a compra aí, stopzinho aqui embaixo dos 6,45. Para quem tem interesse em abrir a compra somente no rompimento aí do pivô, também seria uma possibilidade, com stop também aqui embaixo. O stop seria maior aí, inclusive, tá bom? Mas tentando buscar aí esses níveis que eu acabei de mencionar para vocês. E por fim, pessoal, falando aqui de Bitcoin, na sessão de hoje aí apresentando leve alta de 0,4%, uma correção depois de um forte candle de baixa. Vamos ver se amanhã vai ser um dia importante, vai dar sequência aqui nesse movimento ou se vai reverter, tá? De que forma? Esperando um novo sinalzinho de fundo aqui. Já seria uma possibilidade de entrada? Sim, tá? Então, seria uma possibilidade de entrada aqui amanhã, se ao invés de perder mínimo aqui, o Bitcoin fizer isso aqui, gerar um sinal de fundo, tá? Então, fiquem atentos, a superação dos R$ 209.550 seria a possibilidade de entrada, com stop ali embaixo dos R$ 199.665, tá? Seria essa aqui a entrada de curto prazo, falando de swing trade, no Bitcoin, tentando pegar aí a sequência do movimento de alta. Lembrando que eu estou posicionado ainda, buscando lá a região dos 240 mil reais, tá bom? Estou falando de Bitcoin sobre real brasileiro, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha aí para comentar com vocês. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Não se esqueçam do joinha para ajudar a gente aqui no canal.
E lembrando aí, tem a página de membros para quem quiser experimentar, fica à vontade aí, um mês. Se não gostar, é só cancelar, não tem multa, não tem anualidade, não tem semestralidade, não tem nada. Não gostei, cancela, tá tudo bem, pode continuar acompanhando aqui o conteúdo sem problema nenhum, tá bom? Um grande abraço, bom restante de terça-feira. Lembrando que já já tem aí a sala de aula com o Eric, falando aí sobre fundos imobiliários mais uma vez. E amanhã estamos de volta às 8h45 da manhã. Um abraço e até mais.